Feliz sábado, que Deus te abençoe onde quer que você esteja, amém? Aqueles que são membros da igreja, da nossa igreja aqui central de Curitiba, eu tenho uma boa notícia para dar para você, tá bem? Mas antes de dar essa boa notícia, eu quero aqui agradecer, todo o grupo da Escola Sabatina, na liderança, nos seus líderes, desde o ano passado, com o Dr. Olívio, esse ano agora também com o Peterson, o Eduardo, toda a equipe da Escola Sabatina, os professores, porque apesar de nós não estarmos tendo o nosso encontro presencial das classes, continuam firmes ali, através das plataformas digitais, estudando a Bíblia, se reconciliando. Eu quero agradecer, algumas classes aí, do Anderson, da English Class, do pastor Arovel, a classe Lar, Ebenezer, Refúgio. Eu estive hoje passando por duas classes da Escola Sabatina infantil. Foi tão gostoso ver nossas crianças ali. Em cada uma delas tinha cerca de 25 crianças. Eu fiquei muito, muito feliz. E eu quero mandar um beijo grande para as crianças da nossa igreja. Eu tenho muita, muita saudade de ver vocês aqui, de chamar vocês à frente, e poder contar a historinha aqui para vocês. O pastor tem muita saudade. Que Deus abençoe você, pai e mãe, nesse desafio de continuar mesmo distante, não é verdade? Educando, tendo os filhos perto de vocês e vocês perto de Deus. Eu quero agradecer às professoras, e os professores também, o irmão Ademar, Litique, a diretora, sua esposa Deise, todas as demais professoras ali. Esses são os que eu vi hoje. Mando o meu abraço carinhoso e a minha gratidão a você. O irmão Nelson Perfeito, que também é ancião da Escola Sabatina das Crianças. O Walter Satiro, que não estava na Escolinha das Crianças, mas estava na classe ali, Raízes, que é o nosso querido amigo também. Quem mais? A irmã Cláudia Cirelli. Eu vi também a Andréia, vi a Paula. Que Deus abençoe a todos e todas vocês nesse intento de educar nossas crianças para o reino dos céus, amém? E a boa notícia que eu tenho para a minha querida igreja é que nós vamos abrir a igreja, amém? Será que eu posso ler no chat ali depois, alguém dizendo amém para isso, algum membro da nossa igreja, ali dizendo, pastor, amém, amém. Eu quero ver você que é membro da igreja Adventista Central de Curitiba, colocando ali no chat, que bom, eu quero estar presente. Nós tivemos uma reunião nessa quinta-feira passada com a comissão administrativa, alguns médicos e doutores que nos ajudam, e a gente entende que, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos de nos congregar, como é costume de alguns, ainda mais quanto vedes que o dia se aproxima, diz Paulo. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós estamos muito, muito perto da volta de Jesus. Você pode dizer um amém aí do outro lado, para aqueles que estão ao seu lado? Eu queria ouvir esse amém aqui, seu aqui na igreja. Mas não tem como ouvir agora, mas logo ali nós vamos ouvir. Dia 14 de fevereiro, domingo à noite, nós vamos abrir para os cultos presenciais e a igreja permanecerá aberta. Lógico que nós vamos abrir e fazer isso com muita responsabilidade. Os bancos estão marcados, você vai sentar onde as diaconisas vão indicar para manter o distanciamento. Venha com máscara para a igreja. Nós vamos ter álcool em gel espalhado para tudo quanto é lado. Nós vamos evitar o contato desnecessário ali para não haver risco de contaminação. Vamos ter instruções para entrada, para saída, nas escadas, saída organizada, tudo preparado para que você esteja protegido, protegida. Nós vamos poder atender 600 pessoas presencialmente, para que você esteja guardado e protegido de contaminação.
Se nós vermos, percebemos que virão mais e mais pessoas, nós vamos fazer 2 cultos. E se vier ainda mais e mais, vamos fazer 3 cultos, não tem problema. A gente está aqui para que vocês estejam juntos, unidos, e nós reunidos e unidos com Cristo e unidos para salvar mais e mais almas para o reino de Deus. Sabe, queridos, o texto que eu estava mencionando para vocês, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Antes façamos admoestações para que a congregação esteja reunida, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O diabo, querido, sabe que Jesus está às portas e ele preparou nos laboratórios do inferno um vírus infernal para fazer com que a igreja não estivesse unida, reunida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós vamos estar reunidos sim. O diabo vai ser desbaratado, com todos os cuidados sim, mas o inimigo será derrotado. E nós vamos estar juntos, unidos, clamando pelo derramamento do Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo no Pentecostes não foi derramado aqui e ali, onde estavam dispersos e espalhados. Não. Eles estavam unidos. E esse é o nosso lema: unidos para salvar, unidos para orar, unidos para clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe ricamente. Queridos irmãos, nós estamos fazendo um estudo do Antigo Testamento, e nós vamos continuar os nossos estudos da série O Deus do Antigo Testamento. Uma série com vários capítulos, com vários personagens. E ao estudarmos esses personagens, nosso intento não é tão somente ou mormente conhecer acerca deles, mas de quem é o Deus desses personagens. Nós já estudamos quem é o Deus de Abraão, Deus de Jó. Nosso último estudo, vimos ali quem é o Deus de Abraão, de Jó, e agora, queridos, de Noé também. E no tema de hoje, nosso tema de hoje tem como título Um Deus Irreconciliável. No último estudo vimos ali um Deus destruidor. Muitos olham para o Antigo Testamento e veem: o Deus do Antigo Testamento é um Deus destruidor, um Deus que manda matar, um Deus que enviou dilúvio, um Deus que... E as pessoas ficam assustadas. E nós vimos ali que é muito pelo contrário. Estudamos e conhecemos o Deus de Noé. A propósito, se você não assistiu a esse tema da nossa série, eu convido você, nesse mesmo canal que você está assistindo agora, procure lá um Deus destruidor para conhecer quem é esse Deus de Noé. Um Deus silente, o Deus de Jó. Um Deus mesquinho, o Deus de Abraão. Será que ele é mesquinho, silente e destruidor? Assista lá se você não assistiu ainda. E eu quero convidar você nesse momento para juntos abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Abra a Bíblia comigo, onde quer que você esteja nesse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 35. Estamos juntos? Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, enquanto com a Bíblia aberta esteja em oração, para que Deus esteja nos abençoando, e Deus use a mim para que a mensagem dele chegue até você e a mim também, de modo que nós sejamos transformados pela palavra do Senhor e sejamos maiores conhecedores desse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque diz a Paulo aos Romanos, em Romanos 8:31, Deus, Ele é por nós. Completa para mim aí. Escreve no chat. Nunca contra nós. Amém? Deus, Ele é por nós. Nunca, jamais contra nós. Ore comigo nesse momento. Querido Deus eterno Pai, estamos agora abrindo a Tua palavra e clamando, Senhor, fala a nós pelo Teu Espírito. Usa, Senhor Deus, este vaso imperfeito que o Senhor escolheu para falar. Em nome de Jesus, por Ele, Pai, peço que o Senhor esteja me usando nesse momento para que a Tua bênção chegue a essas centenas e milhares de pessoas que nos têm acompanhado em nossos cultos.
Nós clamamos todos juntos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Sobe e volta a Betel. Quando você fugia do teu irmão Esaú, Deus está falando para Jacó, você lembra bem o que aconteceu? Você mentiu para o seu pai, você enganou o seu irmão, você fez uma trapaça em combinado com a sua mãe, saiu fugido da casa do seu pai, nunca mais sequer viu a sua mãe. E agora eu quero que você volte para lá. Uau! Sabe quanto tempo foi desde que Jacó saiu de casa até que viesse essa mensagem de Deus para ele? Para que ele retornasse para sua casa? 20 anos. E por 20 anos, Jacó estava fugindo da presença do seu irmão Esaú. Se nós buscarmos compreender e estudarmos, na verdade, a história de Jacó, que está na palavra de Deus, você vai ficar assim, admirado. Porque essa história deste homem, desse personagem bíblico, é uma história talvez para uma daquelas séries ou telenovelas, ou mesmo filmes de Hollywood que nós temos disponíveis aí. Por quê? Porque o conteúdo dessa história tem mais que ver com adultério, com mentira, com engano, enfim, com toda essa bagunça, inveja e tudo mais. Isso é tema, não para tema de estudo bíblico, é tema para essas séries, seriados, filmes e telenovelas aí. Está na Bíblia, está na Bíblia. Nós olhamos para esses dois personagens bíblicos, Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos, porém muito diferentes um do outro. Um era mais saído, ele gostava de caçar, não estava presente em casa, ele era mais impulsivo. O outro já era mais caseiro, gostava de estar com a sua mãe, sempre pacato, bondoso e assim por diante. Dois homens, uma história bastante intrigante, que Deus quer nos ensinar, nos revelar quem é esse Deus, quem Ele é, através de Jacó e também de Esaú. Se nós fôssemos traduzir o texto de Gênesis 35, versículo 1, conforme acabamos de ler, a tradução mais próxima do original, palavra por palavra do original, seria a seguinte. Eu vou pedir para o Duda pôr na tela. Diz assim: vá para Betel, para o lugar ao qual eu apareci a ti, quando fugias do quê? Da face do teu irmão Esaú. Veja, quando você fugia da face do teu irmão Esaú. Venha comigo. Sabe, criança pequena, quando você era pequeno e ali por algum motivo você aprontou alguma? Todos nós, né? Talvez eu esteja falando aqui para os pequeninos, né? Que estão assistindo o pastor agora. E lembra uma coisinha que você aprontou aí? A última vez você aprontou alguma coisa? Fez uma peraltice? E eu não falo só para as crianças, eu falo aqui para adultos assim como eu. E você lembra quando você era criança e aprontou ali uma ou outra peraltice, não é verdade? Qual era a última coisa que você queria ver, depois de aprontar uma? Diz para mim. A última coisa que você queria ver era a face do seu pai, ou o rosto do pai. É ou não é assim? Fugir dele, é ou não é verdade?
Lembra Adão lá no Éden, quando ele aprontou e desobedeceu a Deus e comeu a maçã? Lembra? Que ele comeu a maçã, não, né? Pode ser qualquer fruto ali, né? Os livrinhos de histórias infantis colocam uma maçã, né? Não importa qual fosse o fruto ali. Eu estou falando para as criancinhas agora. Você está entendendo aí, você que é adulto, né? Lembra quando Adão comeu o fruto lá daquela árvore? Que o papai do céu tinha dito que não podia comer? O que foi que ele fez? Ele comeu, ele desobedeceu, e agora Deus veio para se encontrar com ele. O que foi que Adão fez? Lembra ali? Ele fugiu da face do papai do céu. Foi ou não foi assim? Foi assim. A Bíblia está falando a mesma coisa agora de Jacó. Jacó enganou o irmão dele. Jacó mentiu para o seu pai. Jacó ali sendo mesmo dirigido por sua mãe por uma questão errada. O pai estava agindo errado, ele estava agindo errado. A mãe estava, todo mundo errado ali. Por quê? Porque o papai do céu, Deus tinha dito assim, olha, Jacó vai ser o primogênito. Mas a mãe não acreditou, quis fazer uma negociata, o pai estava chamando o mais velho para abençoar, para que fosse desobedecendo, todo mundo desobedecendo a Deus. E agora, depois de ter acontecido toda essa lambança que a gente poderia dizer ali, o que aconteceu? A Bíblia disse para nós, e a gente acabou de ler, que Jacó, ele estava fugindo da face do seu irmão Esaú, porque ele estava, a face quer dizer o rosto, viu? Ele estava com o rosto dele irado assim, ele queria brigar muito, e diz a Bíblia que ele, depois que o pai dele morresse, ele queria até matar. Isso mesmo, queria matar o irmão. Já pensou que triste? E agora, por 20 anos, Jacó está fugindo e não quer se encontrar face a face com seu irmão Esaú, não. E Deus de repente chegou para ele e disse o quê? Filho, eu quero que você volte para casa agora. E o que aconteceu? Eu vou ter que me encontrar face a face com meu irmão. Eu não quero isso não. Ele não queria, ele queria fugir. Mas Jacó não poderia fugir, ele tinha que obedecer à voz de Deus. Ele sabia que tudo o que ele tinha feito de errado na vida dele é porque ele desobedeceu a Deus, porque ele se distanciou das ordens de Deus, e agora ele entendeu que o Deus que apareceu para ele lá em Betel, quando ele saiu de casa, saiu só com um cajado na mão, não tinha nada, dormiu com a cabeça num travesseiro de pedra, e viu uma cena de uma escada em sonho, descendo do céu, sendo colocado à terra, anjos subiam e desciam por aquela escada, o céu se abriu, Deus apareceu por ele lá 20 anos antes, e disse, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de ti, eu vou te proteger, eu vou abençoar você, a tua descendência serão benditos e abençoados todas as famílias da terra. E de fato aconteceu, Deus protegeu Jacó, Deus abençoou Jacó, Deus deu filhos a Jacó, Deus deu rebanho, Deus deu poder, Deus deu bênçãos para ele. E agora esse Deus que tinha prometido tudo isso, que fez e cumpriu toda essa promessa, aparece para ele e diz assim, volta para lá. Ele diz assim, eu não posso fugir da presença mais desse meu Deus. Ele aceitou e ele foi. Ó, queridos, quando Jacó está voltando agora, tudo que tem dentro dele começa a se revolver, e ele fica angustiado e passa uma angústia terrível, porque ele teria que se encontrar novamente com a face do seu irmão Esaú. E eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia agora, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 3, quando ele parte em caminhada de volta a Betel, de volta ao lugar que Deus tinha aparecido a ele, de volta à casa dos seus pais. Labão, seu sogro, vem atrás dele, eles fazem um acordo, e Jacó segue em viagem. Acompanhe comigo agora Gênesis capítulo 32, versículo 3. Venha comigo. Diz o seguinte, Gênesis 32, versículo 3, diz assim, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, dizendo o quê? Aos mensageiros, ei, vocês vão adiante, falem para o meu irmão o seguinte, que está a terra de Seir, território de Edom, e ele lhes ordenou, vocês vão falar assim, versículo 4, olha, falareis ao meu senhor Esaú,
teu servo. Manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, tenho jumentos, tenho rebanhos, tenho servos, tenho servas, e mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Em outras palavras, para que eu ache favor diante da sua face. É isso que diz o original hebraico. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó estava com tanto medo de como o seu irmão iria responder. Ele mandou pessoas à frente assim: olha, quando vocês chegarem até ele, digam para ele o seguinte: eu não venho para reclamar herança que era de direito meu. Eu não preciso da herança, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo, eu tenho bois, eu tenho servos, eu tenho servas, eu tenho jumentas, eu tenho camelos, eu tenho tudo. Eu não preciso de absolutamente nada. Ok? Tipo, ele queria apaziguar o coração de seu irmão. Sabe o que aconteceu? Olha o que diz o versículo 6 agora e 7. Diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: bom, nós fomos até o teu irmão Esaú também. Vem ele de caminho para se encontrar contigo. Oh, que legal! Eu estou indo ao encontro dele, ele vem se encontrar comigo. Eu estou indo ao encontro dele com a minha família, com tudo que Deus me deu, com meus servos e minhas servas. É assim que Esaú estava vindo ao encontro ou de encontro a Jacó. Veja, olha o que diz ali então. Diz assim: fomos ao teu irmão, ele vem ao teu encontro, versículo 6. Ele vem se encontrar contigo e também com ele 400 homens. Esaú estava vindo com a sua família? Não. Estava vindo com 400 homens. Homens de guerra. Ele queria destruir, destroçar, arruinar, acabar com Jacó e com toda a sua família e tudo o que ele possuía. Versículo 7. Olha o que diz agora a palavra do Senhor. Diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, e disse: pois se vier Esaú a um bando, e o outro ferir, um vai escapar. E agora, o que Jacó faria com todo o medo que ele estava sentindo? Seu irmão, vindo agora, ele não podia mais voltar, ele tinha que avançar. E o seu irmão vinha para matá-lo. Será que eu falo para alguém nesta hora que está passando por situação semelhante? Será que eu falo para alguém que, assim como Jacó, não tinha para onde ir? Você que está me assistindo nesse momento, ó querido, eu tenho certeza que eu estou falando para muitas pessoas nesta hora que não sabem para onde ir, que estão completamente perdidos, que se avançarem vão ser atacados e mortos, se retrocederem não tem para onde fugir, você não sabe mais o que fazer. Jacó se perturbou muito e teve medo. Eu estou falando hoje para um pai de família que está com medo porque perdeu o emprego, a pandemia bateu à sua porta e você não tem com que alimentar seus filhos. Você está completamente perturbado dentro de si, sem saber o que fazer. Estou falando hoje para um homem que abandonou tudo por amor a Deus, se entregou a Ele e agora perdeu também tudo o que tinha por causa da pandemia, de medo que bateu a porta da sua casa. E você não tem mais comida, não tem o gás, não tem com que se alimentar, não sabe para onde ir, está desesperado. Aquilo que Jacó fez, quando ele passou por isso, é a chave para o que nós também devemos fazer quando estamos ou estivermos passando por dificuldades semelhantes. O que foi que Jacó fez? Versículo 9 do capítulo 32 de Gênesis. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim, versículo 9. E orou Jacó. Jacó orou. Amém? Quando você estiver desesperado,
não souber para onde ir, estiver com medo e completamente perturbado, porque não sabe mais o que fazer, eis a chave da vitória. Jacó orou, nós devemos orar. E veja que oração foi essa que Jacó fez. Continue comigo a leitura a partir do versículo 9. Diz assim: Jacó orou dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, que te farei bem. O que Jacó está dizendo aqui no início dessa oração? Ele está reconhecendo que Deus é o seu Deus. Ele está clamando e dizendo: Senhor, tu és o Deus de meu pai Abraão, de Isaque. O Senhor que me chamou, o Senhor que me abençoou até aqui, tu és o meu Deus. Ó querido, quando você estiver passando por dificuldades, problemas, provações, medo, bater a porta da sua casa, doença, ó querido, clame ao seu Deus e reconheça Ele como sendo seu Deus. Ele é o seu Deus. Se eu falo para alguém nesta hora que foi longe e longe e longe do Senhor, que tem medo de se encontrar face a face com Deus e tem fugido dele, o nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento, não é um Deus irreconciliável como muitos dizem e pregam, um Deus irado. Não. Veja como Deus respondeu a ele. Continue comigo agora na oração de Jacó, no versículo 10 do capítulo 32 de Gênesis. Ele diz o quê? Sou indigno das tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado eu atravessei este Jordão. Agora eu já sou dois bandos. Número 1, Jacó reconheceu que Deus era o seu Deus. Número 2, Jacó reconheceu que ele era indigno. Nós todos somos indignos, mas Deus é fiel, Ele prometeu e cumpriu e continuar cumprindo para sempre as suas promessas, amém? Terceiro ponto, continue comigo, versículo 11, Jacó agora então faz um pedido, ele diz assim: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha ele matar-me, a mim e as mães com seus filhos. Jacó agora não estava tão somente preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com seus filhos, com as suas esposas, com os seus servos, suas servas, que perderiam a vida também. Aqui nós vemos um homem que está clamando a Deus agora e fazendo pedido: Senhor, livra-me. O que nós temos em primeiro lugar? Reconhecimento: Deus é Deus, reconheça Ele é Deus, Ele é o seu Deus. Outros prometeram e não cumpriram, mas Ele prometeu e cumpriu, amém? Segundo, Ele reconhece que é indigno, pecador. Terceiro, Ele pede: Senhor, liberta-me. Eu não tenho mais o que fazer, mas eu sei que Tu sabes o que fazer. E eu sei que o Senhor o fará. Não sei como, não sei quando, não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor o fará. E por último, Jacó, ele reclama pelas promessas de Deus. Ele diz no versículo 12 o quê? E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó está dizendo: Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me prometeu que o Senhor me daria descendência, que o Senhor ia cuidar de mim, que o Senhor iria me proteger e que a minha descendência seria como a areia do mar. Senhor, eu sei, eu acredito que o Senhor não permitirá que o meu irmão venha contra mim para me matar, porque o Senhor prometeu. Ó querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é como o homem, em quem você não pode confiar. Deus, Ele é Deus de palavra. Ele diz tudo aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Eu sou Deus. Reconheça Ele como sendo o teu Deus.
Reconheça que você é fraco, falho, pecador. Para de lutar sozinho. Para de lutar com as tuas próprias forças. Para de tentar resolver os problemas com as tuas próprias mãos, com a tua própria inteligência ou sabedoria que você acha que tem. Para. Deixa Ele ser o teu Deus. Reconhece que você é fraco. Reconhece. Pede a Ele, Senhor, livra-me. Livra-me das dívidas. Livra-me, Senhor, da minha falsidade. Livra-me, Senhor, do meu mau caráter. Livra-me, Senhor, de mim mesmo. Peça a Deus. Peça. Reclame pelas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ó, queridos, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor então continua dizendo: e tendo Jacó passado ali aquela noite, separou do que tinha o quê? Diz a Bíblia que Jacó separou do que ele tinha um presente para o seu irmão Esaú. Separou um presente. Veja só, versículo 14 aí, estou lendo do capítulo 32. 200 cabras, que mais? 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos, entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, veja, agora Jacó está dizendo aos seus servos o seguinte: passem adiante de mim e deixai espaço entre um rebanho e outro, ok? Versículo 17. Ordenou ao primeiro dizendo o seguinte: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes que estão diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó. Veja o que Jacó está dizendo. Diga para ele, eu sou o servo dele, eu não venho requerer nada, eu não venho pedir nada, eu só quero ser como um servo a ele. Ele é o meu Senhor. E veja, quando alguém perguntar, diga que eu sou servo dele. Ok? Versículo 18. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. São de Jacó teu servo. Versículo 19. Ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos, que eram para ser dados de presente a Esaú. E diz assim, falareis dessa maneira, quando vos encontrardes com ele. Direis assim, versículo 20, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo. Veja, qual era o pensamento de Jacó em enviar aquele presente ou aqueles presentes adiante dele para com Esaú? Diz assim, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei, eu vou acalmar ou aplacar a ira do meu irmão com o presente que me antecede. Depois eu o verei. E porventura, ele me aceitará na sua presença. Pegaram a ideia ali? O que Jacó está dizendo? Jacó está dizendo o seguinte, olha, eu quero mandar os presentes adiante do meu irmão, porque com esses presentes, ok? Eu vou tentar fazer o quê? Aplacar a ira do meu irmão. O texto bíblico original, se nós fôssemos trazer palavra por palavra, veja que interessante, uma palavra que salta desse texto bíblico. Diz assim, Gênesis 32, versículo 20, acompanha ali. Jacó pensou, tradução literal, eu cobrirei a sua face, eu vou cobrir a face de Esaú com os presentes que eu envio para ele, certo? Que vão adiante do quê? Vão adiante da minha face, e então depois eu verei a sua face, e provavelmente ele poderá fazer o quê? Ele vai poder elevar a minha face. Entenderam a ideia? Qual é a palavra que salta desse texto? 4 vezes. Face, face, face. Eu vou cobrir a sua face, depois eu vou adiante dele para que ele veja a minha face e provavelmente ele poderá então elevar a minha face porque eu verei a sua face. 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 O que Jacó intentava com aquilo, com aqueles presentes? Jacó intentava aplacar a ira do seu irmão com presentes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém consegue comprar a paz através
de presentes. Você não vai conseguir comprar a paz através de presentes. Jacó tentava isso, mas ele jamais conseguiria comprar a paz do seu irmão com presentes. Ele pensou, vou pacificar o meu irmão, eu vou construir uma relação de paz. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar tão feliz com os presentes que eu tenho para dar para ele, que depois ele vai esquecer de mim. Não. Repito, você não pode comprar a paz através de presentes. Será que eu falo para alguém que é casado, está passando por lutas no seu casamento? Olha para mim. Você está lutando? Vocês estão já separados? Talvez eu estou falando para um casal que está separado dentro de casa. Um dorme num quarto, outro dorme no outro quarto. Talvez eu esteja falando para um filho que não fala com o pai já há muitos anos, ou um pai que não fala com seu filho. Talvez eu esteja falando para alguns que têm procurado comprar a paz, a reconciliação com presentes. Será que eu falo para um pai que não deu nada, não deu amor para o filho, não deu carinho, não deu atenção, aquilo que o seu filho precisava quando ele era pequeno, criança? Você trabalhou muito, você estava sempre viajando longe de casa. E sabe qual é a ironia da vida? Quando eles têm todo o tempo para nós, nós não temos para eles. E quando nós tivermos tempo para eles, eles não mais terão tempo para nós. Será que eu falo para algum pai e mãe que o filho está longe e não quer mais saber de você, e você está tentando comprar a reconciliação com seu filho através de presentes, de dinheiro? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não pode comprar a paz através de presentes. Jacó pensava que podia fazer isso. E talvez você esteja se perguntando agora, tudo bem, pastor? Eu estou tentando apaziguar, eu estou tentando me reconciliar com a minha esposa, com meus filhos, com o meu irmão, com a minha irmã, com os meus pais, enfim, não sei com quem. Não é com presentes. O Senhor já está mostrando na Bíblia agora, pastor, que eu devo orar a Deus, e ao orar a Deus eu tenho que reconhecer que Ele é o meu Deus, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador indigno, eu tenho que pedir a Ele que Ele me liberte, me livre, me ajude, eu tenho que clamar a Ele pelas suas promessas. Sim, nós devemos seguir esse caminho. Mas Jacó, apesar de orar como ele orou, ele não estava fazendo aquilo que ele estava pedindo. Como assim? Será que acontece com você também? Aquilo que aconteceu com Jacó, acontece comigo também. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que deve fazer, a gente sabe, a gente conhece tudo. Sabe quando o profeta Oséias diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento? Eu acho que se nós fôssemos parafrasear esse texto de Oséias para os dias de hoje, talvez nós poderíamos dizer assim, o meu povo perece por falta de comprometimento. Não só de conhecimento. Jacó tinha o conhecimento, ele sabia o que tinha que fazer, ele orou assim, ele disse, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, eu sou indigno, Senhor, por favor, livra-me, Senhor, o Senhor prometeu. A gente também faz isso, é ou não é verdade? Mas será que acontece com você o que acontece com Jacó? Diz para mim. Você ora, você vai à igreja, você assiste o sermão, o pastor está pregando, você quer uma mudança de vida, ou você vira as costas e vai fazer as coisas do teu jeito. Você esquece de Deus. Sabe, a maior falácia que tem do demônio e maior engodo do diabo para os nossos dias, sabe qual é? É que você entra e você busca Deus, você tem que estudar a lição da escola sabatina, você tem que orar, você tem que enfim, estudar a Bíblia, ler a Bíblia assim por diante, e deve fazer isso na primeira hora do dia. Devemos fazer isso, sim ou não? Sim, devemos fazer isso sim. Só que escuta uma coisa que eu tenho para te dizer. Comunhão que não leva à consagração é enganação. Não basta você buscar Deus ali e dizer assim, não, como disse o meu amigo pastor William Branga, fazer o checklist, né, pastor?
Eu li a Bíblia, eu estudei a lição, eu li um livro do Espírito de Profecia, eu orei, bom, agora eu posso sair de casa e ir para a minha cidade. Jacó estava agindo desse jeito. Ele passou o checklist: Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, eu creio em Ti, eu sou indigno, Senhor, o Senhor prometeu. E ele foi fazer as coisas do jeito dele. Ele queria resolver o problema do jeito dele. Ele pensou: vou resolver aplacando a ira do meu irmão, dando a ele presentes. Não é assim. Sabe o que aconteceu então? Deus tinha que ensinar uma grande lição para Jacó. E em nome de Jesus, você precisa compreender agora que lição é essa que Deus ensinou a Jacó e que Ele quer ensinar para você e para mim hoje. Venha comigo a Bíblia. Capítulo 32 agora, versículo 22 em diante. Diz assim: levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou as suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Ó, queridos, Jacó passou ali o val de Jaboque, aquele espaço que ele podia passar do ribeirão, levou as esposas para lá, enfim. Veja agora, continue acompanhando comigo a partir do versículo 24 de Gênesis 32, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até que momento? Até o romper do dia. Jacó ficou só. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós não queremos ficar a sós com Deus. Nós temos medo, nós corremos de Deus. É ou não é verdade? Você fica 1 minuto na presença de Deus de manhã, 2 minutos orando, 3 minutos no máximo, você não suporta mais, não aguenta mais. Você tem que sair para resolver as coisas da sua vida. É ou não é assim? Jacó ficou sós ali, ele ficou com medo, e agora ele estava sós consigo mesmo. Ele começa a clamar a Deus, e diz a Bíblia, não eu, acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 24, que nós acabamos de ler, diz assim: lutava com ele um homem. Jacó que lutava com um homem? Diz para mim, é Jacó quem estava lutando com o homem? Sabe que eu sempre pensei que Jacó lutou com Deus uma noite inteira? Eu estava enganado. Se você que está me assistindo aí também agora, pensou que foi Jacó que lutou com Deus uma noite inteira, você e eu, nós nos enganamos. A Bíblia diz o quê? Lutava com ele um homem. Não é Jacó que lutava com o homem, era o homem que lutava com Jacó. E você sabe quem é esse homem que estava lutando com Jacó? Sabe ou não sabe? Era o próprio Cristo Jesus. Este homem, esse ser celestial, era mais forte ou mais fraco que Jacó? Eu acho que era mais forte. Sabe, na minha casa nós somos em 5 irmãos. Tenho 2 irmãs, tenho um irmão mais velho que eu e o irmão mais novo. Olha, eu incomodei muito meu irmão mais velho, tadinho. Ele é 4 anos mais velho que eu. E eu, criança, sempre queria estar com ele, o irmão mais velho. Na verdade, eu incomodava ele. E o que ele fazia? Ele brigava comigo. E quantas vezes nós brigamos? Ele brigou comigo. E quando ele vinha brigar comigo, sabe o que eu fazia? Eu lutava com ele. Eu não conseguia lutar com ele. Ele era muito maior, mais forte que eu. E quando alguém maior e mais forte do que você e do que eu vem lutar com a gente, o que a gente faz? A gente luta? Não. Quando alguém mais forte está lutando com você, você não consegue lutar, você consegue só se defender. E você se defende o suficiente para tentar fugir e correr. É ou não é verdade? Deus estava lutando com Jacó. E esta luta que Deus estava travando com Jacó naquela noite, tinha somente um objetivo para com a vida de Jacó. Era salvar Jacó. Era ensinar a ele de que se ele continuasse conhecendo, mas não se comprometendo, não tinha solução para a vida dele. Se ele continuasse buscando comunhão sem ter consagração, não haveria solução para os seus problemas. E esse mesmo Deus continua lutando com você e comigo hoje, enquanto você ouve essa palavra vinda dos céus para você, para mim. Nós somos tolos, me perdoe, querido irmão, eu me incluo nesse meio.
Nós continuamos vivendo uma religião de aparências, nós continuamos conhecendo sem nos comprometermos, nós continuamos buscando comunhão sem nos consagrarmos. Se não houver mudança de caráter é porque nós estamos fugindo de Deus. Deus vem até nós para lutar conosco. Deus lutou com Jacó uma noite inteira. Enquanto Deus lutava com ele, Jacó tentava fugir da presença de Deus, se defender e fugir. Mas Deus o agarrou de um jeito que ele não tinha como fugir, como escapar. Eu acho tão fantástico isso. Oh, meu querido, olha para mim. Olha para mim. Você consegue imaginar que Deus é esse? Ele faz tudo que é possível para te salvar. Ele não quer te deixar enquanto você está correndo dele. Quanto tempo você está fugindo de Deus? Ó, querido, se necessário for, Deus ele é capaz de trazer até algo que venha produzir dor na sua vida. E isso é só porque Ele quer te salvar. Ele quer fazer tudo para te salvar. Foi isso que aconteceu. Gênesis 32, versículo 25 diz assim: vendo este, Jesus Cristo, o anjo, representado, se revelando como anjo, um homem do Senhor, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com este homem. Deus luta com todas as suas forças. Enquanto jovenzinho ali, eu sempre tive assim de alguma forma uma inclinação para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. A minha natureza, Deus me fez assim. Minha mãe pode dizer isso muito bem. Quando eu questionava ela, enfim, professorinha na catequese e tudo mais, eu sempre queria conhecer mais de Deus, saber dele. E quando eu tinha 12 anos de idade, ali minha mãe começou a estudar a Bíblia, ela se converteu, depois foi batizada na igreja adventista, depois eu. E quando eu tinha ali meus 15 anos de idade, o diabo olhando para aquele menino que tinha uma propensão grande às coisas espirituais, que Deus queria usá-lo como um instrumento nas suas mãos, o diabo começou a me atacar muito fortemente para me destruir. Jovenzinho. Eu sei que eu estou falando nesse momento para muitos jovenzinhos, adolescentes. Ó, querido. Paulinho, filho, Guilherme, você é um menino de Deus. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Deus quer fazer de você um pregador, um arauto do Evangelho. E o diabo está usando pessoas, circunstâncias para te destruir. Até mesmo amiguinhos da escola. Foi isso que aconteceu comigo. E quando a minha vida estava saindo das mãos de Deus, fugindo dele, ele me agarrou com toda a força. Sabe o que ele fez? Ele me tocou. Nunca vou me esquecer. Eu acordei certa vez de manhã e eu fui sentar para fazer o de jejum na casa dos meus pais, onde eu morava, logicamente. E aí eu olhei para a comida e eu estava me sentindo enjoado, não sabia porquê. Eu olhei através da janela, tinha assim, o terreno dos meus pais, da nossa casa era bem grande. E quando eu olhei para lá, assim, fazia as coisas assim, a cena fazia assim diante de mim, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu olhei para o prato ali de comida e eu percebi que também o prato ia para lá e para cá. Eu não consegui comer, estava enjoado. Fui para o quarto, deitei na cama, olhei para o teto, fixei meus olhos nas luzes, a luz ia para lá e para cá, para lá e para cá. Resumindo, depois de tanto lutar para descobrir, quando descobriram, eu estava com uma infecção no ouvido tão profunda, tão grande,
que eu estava assim a um ponto de ter uma encefalite. E eu tinha que ser submetido a uma cirurgia. Só que até que isso acontecesse, eu passei dias terríveis, porque a infecção atingiu o labirinto, eu estava com labirintite, e os médicos pensavam que eram outras coisas, até que um mandou fazer uma tomografia. Bom, enfim, graças ao bom Deus, depois de algum tempo Deus cuidou, protegeu, me salvou, fiz uma cirurgia. Só que hoje, eu sou surdo do ouvido direito, sabia? Eu falo isso para os meus líderes, para a minha igreja. Às vezes eu até passo por antipático. Passam por mim, ô pastor, eu não escuto. Às vezes eu vejo um vulto passando, e aí a minha mente parece que traz alguma coisa. Só que cada vez que eu digo, hã? Cada vez que eu estou andando no carro com a minha esposa e minhas filhas, e elas falam para mim, eu não ouço assim, eu fico, Senhor, livra-me desse espinho na carne. Como Paulo disse. Eu lembro, filho, isso é para que você jamais se esqueça, que um dia eu lutei tanto contigo para te salvar e você estava se desviando de mim. Deus é um Deus de amor, queridos. Deus só quer nos salvar. E o mais lindo de tudo é que no final, venha comigo, capítulo 32, versículo 26 agora. Quando Jacó é tocado na junta da sua coxa, versículo 26 agora do capítulo 32 diz o seguinte: disse este, Jacó agora, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Perdão, está dizendo o homem, o anjo de Deus, Senhor Jesus, que ali estava com ele. Disse assim, deixa-me ir, disse ele para Jacó, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Sabe o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos descobrindo aqui é que enquanto Deus lutou uma noite inteira com Jacó, e Jacó tentava fugir dele, quando o dia começou a nascer, agora é Deus quem está deixando Jacó, e Jacó olha para ele e diz, eu não vou te deixar ir. Agora é Jacó que está lutando com Deus, e se agarra em Deus e diz assim, eu não vou te deixar ir. No início é Jacó que está fugindo de Deus. Por último é Deus quem está deixando Jacó. Não porque Deus quisesse, porque Deus estava ali a usar o último recurso que ele tinha. E Jacó entendeu aquilo, se agarrou em Deus. E agora sim Jacó lutou com Deus. Agora é ele quem está lutando com Deus. Depois disso, nós entendemos que a nossa vitória não está em fugirmos de Deus, mas em não deixá-lo, não deixar que ele nos abandone. Oh, queridos, esse é o nosso Deus. Quando Jacó não deixa que Deus se aparte dele, então Deus chega para ele e diz assim, perguntou-lhe, pois, versículo 27, como te chamas? Ele respondeu, bom, é Jacó, é o meu nome, mas não mais te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Queridos, eu tenho clamado a Deus e pedido ao Senhor, e eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Nós devemos entrar na presença de Deus, nos ajoelharmos diante do Senhor e dizermos a Deus, Senhor, eu não vou sair desse lugar, eu não vou sair desse círculo aqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não saio, eu não levanto. Eu digo para você, eu vim aqui para pregar, e eu me ajoelho aqui, eu digo, Senhor, eu não posso me levantar sem que o Senhor me abençoe. Eu não posso me levantar, eu não posso me levantar. Eu tenho que me levantar certo de que o Senhor vai me abençoar. Nós precisamos aprender. Jacó se tornou vitorioso somente quando ele se entregou, se humilhou, quando ele se arrependeu. Quando ele viveu essa experiência, Deus assim, você agora não vai mais chamar Jacó, mas Israel, porque você se agarrou a mim. Agora sim, você se tornou vitorioso e vencedor. Amém, amém, amém.
Versículo 29, tornou Jacó, diz, e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E Deus o abençoou ali. Oh, queridos, essa frase precisa estar marcada na tua mente, na minha mente. Um verdadeiro encontro com Deus promove duas coisas, pelo menos. Perdão e também mudança de caráter. Um verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus é aquilo que Deus quer que você experimente. Traz perdão e mudança de caráter. Queridos, será que eu falo para alguém que tem estado na igreja 20, 30, 40 anos e ainda tem arranjado desculpas para o seu vinhozinho, para os seus gostos das coisas deste mundo? E você agora está, de alguma forma, perdendo aquilo que Deus te deu, você não sabe para onde ir, como fazer. Olha para mim. Deus está lutando contigo para te salvar. Só isso. Amém? Deus está lutando contigo para te salvar. Só isso. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Nosso Deus é extraordinário. Amém? Entrega a tua vida, teu coração a esse Deus. E ao terminar essa história, ao terminar esse relato, versículo 30 do capítulo 32 diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse, vi a Deus de que forma? Face a face. Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Eu pergunto para você, eu queria tanto ver a Deus face a face também. Oh, como eu queria. Meu Deus, Ele quer se revelar a nós, Ele está lutando conosco. Nós precisamos nos agarrar a esse Deus querido, filho, filha de Deus, membro da minha igreja, onde quer que você esteja. Aceita esse amor. Entrega o teu coração a Ele. Como será que foi essa experiência de Jacó ver a face de Deus? Certamente ele viu uma face de perdão, uma face de amor inigualável, uma face bonita, sorridente como nenhuma outra que ele jamais viu em sua vida. E Deus nos está ensinando, sabe o que, queridos? Veja na sua tela agora essa frase que eu separei aqui para marcar a sua vida e o seu coração. Para estarmos em paz com o nosso próximo, ou em harmonia com os outros, ou em paz com os outros, precisamos primeiro estar em paz. Com quem? Em paz com Deus. Olha para mim, querido, querida. Jacó nunca jamais resolveria o problema dele com o seu irmão, sem que antes ele resolvesse o problema dele com Deus. Ele jamais teria harmonia com seu irmão se não tivesse em harmonia com Deus. Ele jamais teria paz com seu irmão se antes não tivesse paz com Deus. Agora ele tinha paz com Deus. Nós entramos no capítulo 33 e última revelação de Deus para nós nesta hora. Versículo 1 diz assim: levantando Jacó os olhos, ele foi ao encontro de Esaú, e Esaú se aproximava, e com Esaú tinham 400 homens ali com ele. Então, versículo 1 do capítulo 33 diz: passou os filhos, Lia, a Raquel, suas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás, e Raquel e José por último. Agora, aquela era a ordem que ele tinha feito por primeiro. No entanto, o versículo 3 diz que ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até se aproximar de seu irmão.
Ele diz assim: agora não importa mais, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais por que temer, eu estou reconciliado com o meu Deus. E mesmo mancando, e se prostrando e mancando, Jacó foi ao encontro do seu irmão Esaú, e ele se prostrava em terra, e então assim ele se aproximou do seu irmão. E quando o irmão veio e viu a ele como ele estava vindo, diz que Esaú correu ao encontro, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos choraram. Ah, que cena! Imagina no Antigo Oriente Médio correr, aqueles homens com aqueles vestidões enormes, para eles não podiam correr. Mas Esaú não estava nem aí, ele levanta a sua túnica, sai ao encontro e corre ao encontro do seu irmão, não para o matar, não para brigar, não para humilhar, não para qualquer outra coisa negativa, mas ele se abraça e beija o seu irmão. Deus operou um milagre. Não foi comprando com presentes, não foi do jeito que Jacó pensava que podia resolver, mas Deus tocou o coração do seu irmão. Então, versículo 5 em diante diz assim: levantou dos olhos, viu as mulheres, os meninos que estavam com ele, e respondeu: quem são eles? Perguntou Esaú. Versículo 5, respondeu Jacó: aos filhos que Deus me agraciou, ao teu servo. Então se aproximaram as servas, com elas seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José, Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Jacó, diz para mim, qual é o propósito teu com todos esses presentes e todos esses bandos e presentes que você me mandou? Respondeu Jacó, versículo 8: é para eu lograr mercê, ter agrado diante de ti, da tua face. Eu quero ter agrado diante da tua face, da tua presença, da presença do meu Senhor. Versículo 9, então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens, eu não preciso de qualquer outra coisa. E o ponto alto e último versículo diz o quê? Mas Jacó insistiu, versículo 10: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto eu vi no teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. O que foi que Jacó disse? Jacó disse: ó irmão querido, eu acabei de ver no teu rosto como se eu tivesse encontrado o rosto de Deus. No original hebraico diz, você pode acompanhar na tela: vi a tua face, como se eu tivesse contemplado a face de Deus, e te agradaste de mim. Jacó fazia pouco tinha visto a face de Deus, de amor, de perdão, de reconciliação. E ele viu isto estampado no rosto de Esaú, seu irmão. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, também foi à meia-noite quando Deus travou a maior batalha de todo o universo. E essa batalha se iniciou no Getsemane, e ela durou a noite inteira. E ao amanhecer, Deus estava em Cristo, e Ele se entregou por completo para nos salvar, nos redimir. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, olha para mim. Últimas palavras do Papai do Céu ao teu coração. Olhe para a cruz e veja a face de um Deus de amor te salvando. E em breve nós vamos ver essa face iluminada e radiante
vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para nos buscar face a face. Nós vamos vê-lo. Amém. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim o lar eterno poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá, lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Hei de ver meu bom Jesus. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, que esse dia chegue logo, Pai. Queremos te ver face a face. Não desista de nós, Senhor. Ensina-nos como o Senhor ensinou a Jacó, a nós nos agarrarmos a Ti e não permitirmos que o Senhor nos abandone, Pai. Continue lutando, Senhor,
com toda a sabedoria eterna do Senhor para nos salvar. Abençoa, Pai, todos os que nos acompanharam. E permita-nos, Senhor, hoje que tenhamos não somente compreendido, aprendido, mas sobretudo experimentado o que é ter uma reconciliação contigo, receber a tua graça, o teu perdão, e assim ter a reconciliação no lar, com esposa, filhos, pais, amigos, enfim, irmãos. Em nome de Jesus te peço, Senhor, te pedimos. Amém, Pai.